O Rio Solidário está fazendo uma parceria com o projeto Favela Lixo Zero. O objetivo é reforçar o cuidado com o meio ambiente, conscientizar e certificar a instituição como Lixo Zero. Eu vou conversar agora com a fundadora do projeto, a Michele Montenegro. Bom dia, Michele. Bom dia, Ermelinda. Michele, como é que surgiu a ideia do projeto Lixo Zero? Bom, eu na verdade comecei o trabalho com uma ONG que eu já tenho há 3 anos, chamada De Volta ao Lar, onde eu atendo pessoas em situação de vulnerabilidade por terem vindo tentar alguma vida melhor no Rio e não terem conseguido, e eu apoio esse retorno assistido às cidades natais. E com isso eu comecei a atender também algumas comunidades, porque com a pandemia eu tive que dar uma diminuída na questão dos embarques e quis usar os mesmos recursos, usar a mesma... tudo que eu já tinha pronto para algum outro tipo de vulnerabilidade. E aí conheci a comunidade do Parque da Cidade e comecei a ajudar em diversas frentes, tanto vulnerabilidade alimentar quanto tecnológica, em função do afastamento das crianças da escola presencial. E eles mesmos me trouxeram essa demanda. Eu comecei a perguntar, porque o meu objetivo sempre foi tentar gerar para as pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, porque eu vejo aquelas filas para a cesta básica e aquilo me assusta muito, porque eu acho que a tendência da fila da cesta básica é aumentar e da doação é diminuir. Então, eu acho que a conta não fecha. Então, aquilo me preocupava e eu queria dar alguma autonomia para eles. E fiz diversas coisas, incentivei alguns a empreenderem, comprei bicicleta para iFood, bolsa, uma série de coisas, mas eles me trouxeram essa demanda do lixo. Eu perguntava que tipo de ajuda eu podia dar mais efetiva, e eles me trouxeram que a questão do lixo na comunidade era um problema gravíssimo. A Conlurb passava poucas vezes na semana, se acumulava demais, os pequenos comércios que eles têm ali, alguns até de alimentos, eram invadidos por vetores, por ratos. A comunidade do Parque da Cidade, ela fica na subida para um parque municipal que todos nós usamos, que é o Parque da Cidade, que é um parque que foi revitalizado pela prefeitura, é um parque lindo, e ficava ali no meio do caminho e atrapalhava também os veículos a chegarem no parque. E eles me trouxeram essa questão e eu fiquei sem saber como que eu poderia ajudá-los, porque eles não tinham uma lixeira, um residuário, nada, era no chão. Os moradores iam descendo, é uma favela vertical, como quase todas as favelas, eles iam descendo com os seus sacos e iam jogando. Sem se preocupar com a chuva, né? Com o cachorro, com animais que abrir, né? Exatamente. Então ficava aquela loucura, aí a Conlurb passava, recolhia, todo mundo conhece o problema também dos catadores que acabam rasgando os sacos para procurar alguma coisa que seja reciclável. Então eles tinham esse problema muito, muito grave. E eles não tinham um espaço. E aí eu juntei os meus doadores, as pessoas que doavam para essa questão do retorno assistido e outras vulnerabilidades, e foi bem ousado, porque conseguir ajuda já não é fácil nunca, mas quanto maior o apelo, o gatilho de urgência, a pessoa está com fome, a pessoa tem que voltar para casa, mais fácil é de você conseguir uma doação. Quando você pede uma doação para criar um residuário, enfim, as pessoas demoram a compreender. A gente não tem uma cultura muito ainda dessa preocupação da gestão adequada de resíduos, né? As pessoas querem mais jogar lixo, né? Vai tirando e jogando, né? Exatamente. E até hoje, eu acho que todos nós escutamos ou mandamos nossos próprios filhos jogar o lixo lá fora, né? Lá fora de onde? Lá fora do planeta? Não tem fora. Todo lixo é dentro. Então, eles ficavam naquela loucura ali, e aí eu resolvi encarar, e num espaço que eles tinham ali, eu construí um residuário de alvenaria mesmo, com teto, com piso, arrumadinho, coloquei os containers separados. Eu não era uma conhecedora, nem serei nunca, mas naquela época, menos ainda da questão da gestão adequada de resíduos. Fui criada nessa geração de jogar o lixo lá fora. Fui criada numa geração que eu cheguei a pegar a garrafa de vidro, onde a gente trocava o casco, e depois veio o advento aí da garrafa PET. Sim. Então eu achava naquela época que aquilo ali era a evolução. Mal sabia eu que a gente estava caminhando para ser soterrado em plástico, né? Mas eu achava os animais, né, morrerem, né, por causa dessas garrafas que vão para o rio, o oceano, né? Exatamente, porque as comunidades, principalmente, jogam nos rios. Todo rio vai para o mar. Então, um percentual imenso desses resíduos mal gestados, mal geridos, eles vão para o mar. A Conlurb mesmo tem o aterro sanitário, que ela paga uma fortuna, lixão é proibido hoje em dia, então tem o aterro que se paga uma fortuna, e mesmo assim eles têm consciência de que só se aterra 30%, 40% dos rejeitos. O resto
fica por aí, como a gente vê nas chuvas, em tudo, principalmente em comunidade. Então, construí esse residuário e aí comecei a buscar apoio de quem sabia mais do que eu, que nesse assunto não era nem difícil. E aí procurei o Instituto Lixo Zero, que é em Florianópolis, procurei pessoas aqui do Rio, de empresas de gestão de resíduos, para aprender como é que eu poderia implementar aquilo da melhor forma. Fiz diversos cursos na Academia Lixo Zero, realmente me empenhei e levei para, inclusive formei 3 pessoas da própria comunidade também na Academia Lixo Zero, em embaixadores Lixo Zero, para que eles soubessem do que eles estavam falando, e conseguimos implementar ali um residuário modelo, que a gente chama de Favela Lixo Zero, e a gente tem uma adesão aí de 50% da comunidade. É claro que vai aos poucos, a gente não consegue pegar todo mundo. Muita gente sabe que dá trabalho realmente, porque você pegar uma garrafa PET e jogar em qualquer lugar com 2 dedos ainda de líquido é muito menos trabalhoso do que você abrir, lavar, higienizar, amassar e colocar no lugar adequado. Então a gente sabe que o dia não tem 24 horas para todo mundo, né? O dia tem 24 horas para quem cozinhe para você, quem cuide dos seus filhos, quem lave a sua casa. Nem para todos o dia tem 24 horas. Então a gente entende que a gente colocar mais uma demanda não é fácil, né? É uma questão de tempo mesmo. Então, mas a gente tem uma adesão ali já de 50% da comunidade, melhorou muito, não tem mais nada no chão, é uma comunidade já limpa, porque mesmo os que não participam, separando adequadamente, eles já não jogam em qualquer lugar, eles já jogam, a gente fez uma divisão, tem quem quer participar, que tem os residuários todos separados, e tem quem não quer participar, que coloca tudo junto e a Conlurb vai buscar. A Conlurb deu um apoio, a gente procurou a Conlurb passou a fazer um recolhimento diário para nos apoiar, para que fique realmente salubre ali, limpo. A melhoria foi assim, absurda. Quem visitou e quem visita e quem quiser visitar vai ver que realmente é um modelo a ser observado. E agora o Estado entrou com esse projeto Cidades Integradas, que é um projeto que almeja implementar a prática lixo zero e hortas em todas as escolas estaduais. O que eu acho uma maravilha, porque se a gente fala em gestão de resíduo, a gente fala em educação, em primeiro lugar. Sem educar, não tem como você mudar o hábito. O hábito é uma segunda natureza de todos nós. Isso aí tem que fazer essa coisa de mudar, né, a visão das pessoas, né, com relação ao lixo, né? Porque eu vou acumular, porque eu vou jogar tudo, aí joga no dia que tá chovendo, bota do lado de fora num monte de saco, né? Quanto mais saco, acha que é melhor. E essa coisa tem que vir de realmente, como você falou, das crianças, né, da escola, para poder formar essas pessoas para que tenham a noção de que quanto menos lixo, melhor, né? Exatamente. Quem vai ensinar para a gente são as crianças, porque a gente já criou uma segunda natureza de gestão incorreta. Então, mesmo quem tem a maior boa vontade, como você disse, junta ali todos os plásticos, mas não sabe que dia é a coleta seletiva do bairro, não procura saber, e aí coloca ali na frente. Se um catador passar, tão melhor. Ele vai pegar, vai levar e vai levar algum dinheiro para casa. Mas se ele não passar, a Conlurb tem trituradores, ela só tem coleta seletiva uma vez na semana por bairro. Ela vai colocar tudo no caminhão ali, vai triturar tudo junto, seu trabalho foi por água abaixo. Então, assim, é uma questão de educação mesmo, de você procurar saber como é que é feita a gestão adequada de resíduos na sua cidade, no seu bairro. E quem é que pode participar aqui no Rio? Oi? Quem pode participar aqui no Rio do projeto Lixo Zero? As pessoas, as empresas, todo mundo. Como é que as pessoas fazem para ter acesso? Não, todo mundo, porque não se faz um ambiente lixo zero, uma escola lixo zero, uma empresa lixo zero, se a pessoa não for lixo zero. Sim. Só pessoas lixo zero que podem produzir ambientes, empresas, escolas lixo zero. Então o primeiro passo é você se tornar lixo zero. O maior exercício é você acordar, pegar um papel e viver exatamente como você viveu todos os dias. Anota num papel todos os resíduos que você, um único ser humano, em 8 bilhões de pessoas no planeta, produziu sozinho. Qual foi o rastro que você deixou em um dia? Você vai ficar chocado. Vai ficar com vergonha do rastro que você deixa em um único dia. Começa a mudar isso em você. Depois você muda isso na sua casa. Pergunta para o seu porteiro ou liga para a Conlurb e pergunta que dia é a coleta seletiva do seu bairro. Pergunta para o porteiro quando é que passam os catadores de lixo, porque eles são setorizados, eles passam por bairros, os porteiros sabem. Lá no meu prédio, eu moro num condomínio, tem 2 blocos. E lá no meu prédio, o que a subsíndica fez? Ela criou um espaço na garagem em que você coloca tudo ali separado. As garrafas PET, tudo que é de plástico fica num lugar. Então ela separou tudo. E depois isso no final da semana, aquilo é recolhido e encaminhado diretamente ao que tem que fazer. Isso é o que a gente chama de residuário, porque lixeira não existe, né? Porque o lixo não existe.
O lixo só existe porque a gente pega todos os resíduos que a gente produziu, que era uma coisa que a gente estava usando, e mistura. A gente mistura uma garrafa PET com comida, resto, né? Resto de orgânico. Resto de comida. O lixo não existe. Quem produz o lixo somos nós. Sim. O que existe são resíduos, né? Alguns rejeitos, sim, que não tem jeito, que é lixo sanitário, de banheiro, absorvente, papel higiênico, orgânicos que não são compostáveis. Isso tudo, infelizmente, por mais que a gente tente recusar, se reeducar, a gente sempre vai produzir algum resíduo. O ser humano produz algum resíduo. Mas a gente pode perfeitamente diminuir e respeitar a hierarquia dos R's, que eu chamo. Primeiro, recusa. Tudo que você puder recusar, recusa. Precisa de sacola? Não, eu levo na minha bolsa. Precisa de copo plástico? Não, eu trouxe o meu aqui. Tudo que você puder recusar, recuse. Se você não puder recusar, reutilize. De alguma forma, você precisa guardar uma coisa na sua casa. Corta a garrafa PET, faz dela um potinho. Por último, a reciclagem. Porque a reciclagem é cara, a gestão é difícil, é complicada. É uma coisa que o Rio de Janeiro, principalmente, está bem atrasado. Florianópolis está bem na frente, São Paulo, mas o Rio está bem atrasado. Mas eu tenho certeza que a gente vai dar uma virada nisso aí, principalmente com esse apoio agora do Cidade Integrada, que vai implementar em todas as escolas. Quer dizer, isso é educação, isso é a criança levando para casa e ensinando ao pai o que fazer. Esse é o melhor caminho. A criança falar, não papai, não mamãe, não mistura não. E é uma geração que realmente está muito mais preocupada com o ambiente, muito mais preocupada com produtos que não tenham crueldade animal, e dentre outras coisas que eu não ouvia falar na minha infância e adolescência. Não era uma realidade para mim. E hoje, para eles, é. Então, esse projeto é maravilhoso, ele vai vir com hortas também. Nossa, muito bom isso. Porque anda de mãos dadas, né? Sim. Toda vez que você fala em prática lixo zero, a horta é uma consequência natural, porque um dos resíduos que a gente produz, uma boa parte dos resíduos, é orgânico. Sim. E parte desse orgânico é compostável. Dá para adubar a terra, dá para nutrir terra para fazer hortas. Então, essa é a ideia. Implementar a prática lixo zero nas escolas. As escolas têm merenda, então tem orgânico. Esse orgânico virá adubo para a terra para fazer as hortas, e o produto dessas hortas voltar para a própria merenda e também para que as crianças levem para casa. E conscientizar as crianças da importância de comer legumes, verduras, né? Hortaliças. Exatamente. Que a criança quer o quê? Comer coisa com caixa, né? Coisas que tem sódio, né? E principalmente comida como o Rio, que é muito urbanizada, e não tem educação ambiental nas escolas, eu acho que as crianças pensam que legume e verdura nascem no mercado. Eles não têm nenhum contato com a terra. Não, e não sabia. No outro dia eu estava vendo, a criança não sabia o que era galinha, achava que galinha é aquilo que vem no supermercado. Exatamente, isso é uma característica de grandes metrópoles, muito urbanizadas. A criança, ela nasce com o controle do ar-condicionado e do videogame na mão. Ela não sabe da onde. Então, assim, esse contato com a terra eu acho importantíssimo para tudo. Ela largar um pouquinho o celular e botar a mão na terra. Então, eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante. Isso gera uma economia circular, que é a economia que dá a volta completa, né? Quer dizer, aquele orgânico que a criança comeu na merenda, volta para a terra, vem em formato de um orgânico que ela come de novo ou leva para casa e dá um suporte alimentar à família, que muitas vezes está em situação de vulnerabilidade. Isso traz uma reeducação alimentar excelente, com um alimento mais nutritivo, que são, como você falou, eles menos empacotados, menos industrializados. Nós temos tantos problemas aí derivados dessa nutrição incorreta, que às vezes não é nem a falta, é a falta de correção na nutrição. Você vê muita obesidade em gente que passa fome, né? Porque eles comem errado, a nutrição é errada, não é balanceada. Então tem uma série de coisas, e eu acho que principalmente a questão da educação. Tanta gente poderia ter uma hortinha em casa, não sabe nem como fazer. Gostaria até, eu sei porque eu tenho o Instagram do Favela Lixo Zero, que de vez em quando eu dou umas dicas de compostagem caseira, dou umas dicas de reutilização, que a gente chama de upcycling, de alguma coisinha que você ia jogar fora e dá para você reaproveitar, porque a gente também tem que aguçar a criatividade, né? Às vezes a pessoa pensa em fazer, mas mas eu vou fazer o quê com isso? Então eu dou várias dicas ali no Instagram e você vê que as pessoas têm interesse. Elas têm interesse, elas perguntam, elas vêm buscar, elas querem fazer. Mas a gente tem o problema da correria, da falta de tempo, está todo mundo lutando aí para sobreviver, a gente está num caos de crise, mas a gente tem realmente que se preocupar com coisas que vão afetar a gente a longo prazo, porque o imediatismo, só para o imediatismo, vai produzir uma verdadeira tragédia aí nas próximas gerações. Então, a gente estima-se, né, a Voz dos Oceanos estima que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no mar.
Então, é uma coisa que a gente precisa. A gente está vendo realmente... já as tartarugas morrendo, né? Sufocadas com forma plástico, tão cruel, né? Sim. Presas com plástico. Eu acho que... E outra, ninguém quer isso. Tampinha de refrigerante. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas que não estão nem aí. Não é isso. Eu acho que ninguém quer isso. A maioria é boa, senão o mundo não estava de pé. Não. A questão é a falta de tempo mesmo, é a falta de... acho que não é nem só a falta de tempo, eu acho que é o desconhecimento. As pessoas não têm, desconhecem como é que elas vão fazer. Ah, vai me dar trabalho de eu separar isso tudo. Ah, eu boto tudo junto e aí uma pessoa separa. Eu vejo lá no... Por isso que eu sempre proponho, em quem me pergunta como começar, eu sempre proponho isso, que a gente pegue um bloquinho e acorda amanhã, não mude nada nos seus hábitos, acorde amanhã exatamente como você acordaria numa outra quinta-feira e anota tudo que você deixar para trás, tudo que você consumir e produzir de resíduo, tudo que você fizer o famoso jogar fora. Anota e no final do dia você vai ver o que você produziu de resíduo, o que você deixou de rastro negativo no planeta em um dia da sua existência. E aí imagina se 8 bilhões de pessoas fizessem a mesma coisa, né? Então, a partir daí, no dia seguinte, você tenta diminuir aquilo um pouquinho. Isso é a implementação da prática lixo zero. O lixo zero, o nome é até um pouco ingrato, porque dá a impressão de que você vai ter que zerar o lixo. Isso a gente sabe que não é possível. A prática lixo zero é reduzir. É você pesar no dia 1, no caso dessa brincadeira aí do anotar, no caso de uma empresa, a gente pesa. Quanto que ela produz de resíduo, eu fiz isso no Rio Solidário, quanto que o Rio Solidário produz hoje, por dia, a sede de resíduo. Eles estão muito bem, inclusive, muito bem. Eu fiz uma visita ali no Rio Solidário, na sede que vai ser por onde a gente vai começar, e fiquei impressionada já com a consciência que muitos ali têm. Em vez de copo plástico na mesa, tinha uma caneca que a pessoa lava e usa de novo. Eu achei que eles estão muito bem, eles produzem em média 21 quilos de resíduo por dia. E a ideia não é zerar, porque não vai dar para zerar, você produz alguma coisa. Mas reduzir, né? Como é que a gente vai celebrar essa redução mensal de resíduos conquistada? Pois é, eu quero todo mês, eu falei isso para eles, eu fiz uma palestra lá na semana passada, e eu acho que toda vitória precisa ser comemorada, toda. Porque isso a gente precisa se apaixonar, sabe? É o que eu falei para eles, eu não quero chegar aqui e impor nada. Eu não quero chegar aqui e falar que a partir de hoje você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É super humano que você hoje esteja muito animado, faça pra caramba, e amanhã você esteja num dia péssimo, porque você é uma pessoa como qualquer outra, cheia de problemas, e aí naquele dia você fala, não, hoje eu não tô afim, eu não vou fazer. Isso não significa desistir, retoma no dia seguinte. E o que interessa é o final. Então eu falei para eles, todo mês eu vou vir aqui, a gente vai pesar, vai fazer uma pesagem e vamos fazer uma brincadeira aqui, uma gincana, uma comemoração, uma premiação, porque a gente está deixando menos resíduo, menos rastro negativo no planeta, né? Vamos deixar rastro positivo no planeta, como eu busco fazer e incentivo as pessoas a fazerem. Quando você pega uma pessoa e embarca ela de volta para casa, sem questionar, sem julgar, sem perguntar por que ela veio para o Rio com R$30 para tentar vir, o que ela estava pensando, isso não é da sua conta. Bota ela no ônibus, dá um tchau para ela pela janela do ônibus, deixa ela vir, isso é rastro positivo no planeta, isso é uma pegada bonita na areia. E é isso que a gente tem que fazer em relação aos nossos resíduos também. Vamos deixar menos rastro negativo. Então agora, eu acho que ali no Rio Solidário vai ser muito rápido, porque eles, como eu falei, eles são muito engajados. Eu fiz uma palestra, eles me pareceram muito engajados. Ali vai ser o nosso ponto start, ali vai ser o primeiro lugar que a gente vai fazer essa implementação. Eu acho que vai ser bastante rápido. Uma outra curiosidade é que eu descobri que bituca de cigarro é reciclável, eu não sabia. É mesmo? Eles têm um fumódromo lá, que eles chamam de fumódromo, e a gente estava vendo lá como é que a gente vai gerir corretamente cada resíduo, e eu, por acaso, fui numa feira em São Paulo, no final do ano passado, sobre resíduo mesmo, a Expo, e descobri uma empresa que só faz isso. Ela só recicla bituca de cigarro e transforma em cadernos. Olha que bom, hein? É uma coisa incrível. Inclusive, acho que como quase todo mundo faria, eu fui cheirar o caderno. É para ver se tinha cheiro, né, de cigarro. Vai ter um cheiro horroroso. E nada, é perfeito. Então, assim, a gente... É igual bala de café, né? Você acha que a bala vai ter o cheiro do café e não tem, né? Exatamente. Então, assim, eu fui lá e meti o nariz. Falei, não é possível. Bituca de cigarro faz muito. Então, falei para eles para eles juntarem isso, que a gente também vai destinar para essa empresa. Quem sabe conseguir uma parceria para que esses cadernos venham para o Rio Solidário, para as creches, né? A gente tem que trabalhar em rede.
As tampinhas, o Rio Solidário já destina a Rio Ecopet, que é uma ONG maravilhosa. E a gente aqui na rádio, a gente contribui com as tampinhas, a gente coloca num latão que tem aqui. Vai continuar assim, mesmo, eu vou manter lá o coletor das tampinhas, isso vai continuar sendo destinado ao Rio Ecopet, que é maravilhoso. Castração dessa população aí carente de bichos que a gente tem, que não sabem se cuidar, a gente é que tem que cuidar deles, para que não fique essa desenfreada aí, essa quantidade de bichos abandonados. Então isso é muito importante. E o restante, eu vou fazer a destinação correta para que a gente chegue a certificar o Rio Solidário Lixo Zero com 90% de redução, se Deus quiser, aí daqui a poucos meses. Mas todo mês a gente vai comemorar alguma vitória e vai falar para vocês como é que tá isso, para vocês vibrarem, torcerem junto com a gente. Ah, que legal. Michele, fala aí como é que as pessoas podem entrar em contato, como é que elas podem ver como é que é o teu trabalho do Favela Lixo Zero. Eu tenho um Instagram do projeto na comunidade, que é @favelalixozero. Tá? Aí as pessoas podem acompanhar todo o trabalho na comunidade, que é bem bacana. E tenho o Instagram da minha empresa, que é a empresa que implementa essa prática lixo zero em empresas, escolas, em residências. Quem quiser também uma palestra ou quiser implementar realmente no seu condomínio, quiser que eu converse com o síndico, é @blue de azul, BLUE, gestão de resíduos. Ah, obrigada, Michele. Tá bom? Tá, eu conversei com a Michele Montenegro, que é a responsável pelo fundadora, do projeto Lixo Zero. Muito obrigada e sucesso aí pro projeto, e vamos reduzir o lixo, hein? Vamos sim. Um beijo. Eu te agradeço, um beijo.